Alô pessoal de sala de trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez respondendo o seguinte questionamento. Você acumulou uma quantidade de pontos em seu prontuário, mas a lei mudou, ampliando esse limite de pontos. E aí, se aplica a regra anterior ou a nova regra a você? Aguenta aí que a gente já fala mais sobre o tema. Bom pessoal, na redação original do CTB, um condutor poderia ter o seu direito de dirigir suspenso, além do cometimento das infrações que prevêem de maneira específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando ele alcançasse um total de 20 pontos no prontuário no período de 12 meses. Só que aí veio a Lei 14.071 de 2020, que entrou em vigor no dia 12 de abril e fez diversas modificações no Código de Trânsito Brasileiro. Dentre elas, ampliou o limite de pontos para que um condutor tenha o seu direito de dirigir suspenso. Isso depende da quantidade de infrações de natureza gravíssima que esse condutor comete. Por exemplo, se ele cometer 2 ou mais infrações de natureza gravíssima no período de 12 meses, então ele vai ter o direito de dirigir suspenso quando ele alcançar um total de 20 pontos. Se ele cometer somente uma infração gravíssima nos 12 meses, então ele vai ter habilitação suspensa quando ele alcançar um total de 30 pontos no prontuário. Se ele não cometer nenhuma infração de natureza gravíssima nos 12 meses, a habilitação dele só vai ser suspensa se ele alcançar 40 pontos no prontuário. E se ele tiver na habilitação a informação de que exerce atividade remunerada, o famoso EAR, então, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas, o direito de dirigir dele só vai ser suspenso quando ele alcançar 40 pontos no prontuário. Então, chegando nessa margem de pontuação, vai ser instaurado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Você tem direito à defesa, recurso de segunda instância, enfim. Até que seja efetivamente aplicada a suspensão, você fica sem dirigir e você vai fazer o curso de reciclagem e a prova para poder voltar a dirigir depois de cumprir aquele prazo. A grande questão é, e se você é condutor e tinha um processo administrativo de suspensão em andamento ou tinha alcançado os 20 pontos no prontuário com infrações cometidas antes da Lei 14.071 entrar em vigor, e aí o processo, você está lá, está aguardando que esse processo seja instaurado. Mas de repente você cometeu 2 infrações graves, uma gravíssima e vamos lá, 2 médias. Nesse caso aí, perceba que você tem um total, 2 graves, 10 pontos. 2 médias dá 18 com 10, dá 8 com mais 10 vai para 18. E uma gravíssima, 7 pontos vai para 25. Bom, de acordo com a regra atual, você nem poderia ser suspenso, né? Já que você tem uma infração gravíssima, 25 pontos no prontuário e nesse caso só seria suspenso com 30 pontos. E aí, aplica-se a regra anterior ou a regra atual? Olha, a resolução 844 de 2021 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, que alterou a resolução 723 de 2018, que trata do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de cassação da CNH, prevê que a nova regra se aplica, inclusive, aos processos administrativos que estavam tramitando ou que seriam instaurados em razão do cometimento desse tipo de infração e que o condutor tivesse em curso nessa situação, ou seja, de ter o direito de dirigir suspenso. Sendo ele beneficiado pela nova regra, é uma hipótese de retroatividade da norma, que como regra geral se aplica no âmbito penal, mas aí por analogia, há uma interpretação no sentido de que se aplica também ao direito administrativo sancionador, que é o direito de trânsito, as infrações de trânsito, aplicação de penalidade, sanção, enfim. Então, nesse caso, a própria resolução do CONTRAN deixa claro de maneira expressa que se aplica sim. O condutor que estiver nessa situação, ele tem o benefício do aumento da quantidade de pontos, a não ser que a quantidade de pontuação ainda assim tenha alcançado o limite de pontos, o novo limite de pontos que eu expliquei no início do vídeo, aí sim o seu processo vai ser instaurado ou ele vai continuar, caso ele já tenha sido instaurado pelo Detran. Você precisa observar isso. Na descrição desse vídeo tem um texto nosso explicando como é que funciona essa questão de maneira bem detalhada. Você pode dar uma lida aí clicando no link que está na descrição desse vídeo. E você, concorda com isso? De certa forma, o condutor que cometeu infrações está sendo beneficiado. Você discorda disso? Tem sua opinião? Deixa aí nos comentários. A ideia aqui é que você sabe que nós possamos aprender todo mundo junto. Se tiver dúvida, fica à vontade também. Você que nos acompanha aqui no seu canal Sala de Trânsito sabe que o espaço é para que nós possamos aprender todo mundo junto. Beleza, gente? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.